Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado para a honra e glória do nosso Deus. Mais um estudo da lição. Estamos avançando aí no nosso progresso do estudo semanal. E louvado seja Deus porque a cada dia Ele tem nos conduzido para ter esse encontro maravilhoso de estudo e reflexão na sua palavra. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a, junto comigo, buscar a presença de Deus em oração. E logo em seguida, nos maravilharmos com o estudo que Ele preparou para nós. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Palavra essa que tem trazido liberdade, tem trazido bênção, tem trazido esperança, tem trazido a Tua presença a cada um de nós. E com certeza tem resultado em fé. Porque, como diz as Santas Escrituras, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que nós possamos, Pai, ter mais momentos como esse de estudo, para que dessa forma a gente escute cada vez mais a Tua voz. E quem sabe, em pouco tempo, a gente escute por toda a eternidade. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa achar abrigo, possa encontrar morada em nossos corações e dessa forma nos ensinar a Tua perfeita vontade. Perdoa os nossos pecados, nos dá força para vencer as tentações. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, gente. Chegamos ao tema de quarta-feira. Essa semana tem sido uma semana abençoada de estudo, não é? E o tema de quarta-feira é o juiz de toda a terra. Vamos conhecer o juiz de toda a terra? Ver qual é o contexto que se aplica essa afirmação? Como vocês sabem, durante todo o estudo eu separo ali alguns trechos, alguns pontos, onde a gente lê junto, e ali a gente faz alguns comentários acerca daquele ponto, extrai algumas lições importantes, não é isso? O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Manre. Você lembra a história da destruição de Sodoma e Gomorra? Deus recebeu, de certo modo, um relato sobre o quão pecaminoso eram essas cidades. E aí, o que foi que ele fez? Ao invés de ele destruir a cidade lá do céu, a sua morada, do seu ambiente, ele veio verificar e atestar se a cidade era exatamente aquilo que ele tinha ouvido. Só que, antes disso acontecer, o Senhor fez uma visitazinha especial ao seu amigo, o patriarca Abraão. Nessa visita, ele cumpre dois propósitos. O primeiro propósito, muito importante, é que ele anuncia, ele confirma a promessa de que Abraão e Sara teriam ali o filho da promessa. Iria nascer ali o Isaac. E daquele filho, a bênção do povo de Deus, a saber, o próprio Jesus Cristo, iria vir. Ou seja, o nascimento do filho de Abraão daria linhagem, daria, vamos dizer assim, prosseguimento e seguimento exatamente até o nascimento do Messias prometido. Essa promessa era muito importante. Ela precisava se cumprir para que Jesus pudesse nascer. O segundo propósito importante também dessa visita foi que Deus fez Abraão conhecer os seus planos. Ele contou para Abraão, ele compartilhou que o motivo pelo qual ele tinha vindo até a terra, que era exatamente para confirmar a situação das cidades de Sodoma e Gomorra. E aí é essa partezinha que nós vamos ler agora, no contexto do estudo de hoje, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis 18, versículo 17 a 32. Olha só como foi esse diálogo entre Deus e Abraão. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Está se referindo a Jesus. Pois eu o escolhi
para que ordenem aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Esses homens eram 2 anjos, tá? Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: examinarás o justo com o ímpio? Olha a indagação de Abraão, tá? Examinarás o justo com o ímpio, ou seja, vai tratar os dois da mesma forma? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Esse diálogo, ele é muito conhecido, né? Com certeza, em algum momento, a gente já se deparou com esse contexto. E dentro desse contexto, a gente consegue extrair muita coisa interessante que vai agregar nesse nosso momento, nesse nosso estudo. Primeiro, vamos aqui ao primeiro ponto que eu destaquei. Olha só o que diz: Deus não deve explicações, mas escolhe revelar seus planos e motivações para a raça humana. Percebe como o nosso Deus é um Deus diferente? Ele sendo soberano, todo-poderoso, sendo Deus, acho que não tem nada superior vamos dizer assim, a esse termo. Deus, ele é Deus. E mesmo sendo Deus, ele decide compartilhar os seus planos. Isso é extraordinário, porque o nosso Deus, ele é um Deus transparente. Ele não é um Deus que age na surdina, nos escondido, com cochichado, não. Ele revela, ele apresenta, ele compartilha, ele mostra o que ele tem e o que ele está para fazer. Uma afirmação acerca disso, nós vemos ali no livro de Amós, Amós 3,7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor não vai fazer coisa alguma sem antes revelar o que ele está para fazer. Isso fala muito a respeito do nosso Deus. E foi exatamente isso que ele fez com Abraão. Eu vou esconder, eu vou ocultar o que eu vim fazer aqui ao meu servo Abraão? Claro que não. E ali ele compartilhou com Abraão o motivo pelo qual ele estava ali. Além de confirmar a promessa,
do nascimento do filho de Abraão, Isaque, ele também estava ali para verificar a situação da cidade de Sodoma e Gomorra. Partindo para o próximo ponto, eu destaquei o seguinte, Deus permaneceu com Abraão, enquanto os dois anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. Enquanto Abraão ficou ali recepcionando Deus, conversando e tal, os dois anjos partiram para Sodoma. Lembra a história desses dois anjos, como eles foram recepcionados na cidade ímpia? Ló, quando viu aqueles dois homens, Ló já notou, já percebeu que eles eram pessoas diferentes, que eles não eram como os moradores de Sodoma e Gomorra. E antes que as pessoas alcançassem esses dois homens, Ló se antecipou e os conduziu para a sua casa. Ali ele recepcionou, ali ele tratou bem. Só que os anjos não foram para passar tempo, foram para levar uma mensagem de advertência. Enquanto Ló está ali conversando com os anjos, eis que todos os homens da cidade começam a querer derrubar a porta de Ló, pedindo para que Ló coloque aqueles homens para fora, para que eles tenham ali relações, podemos dizer, relações ilícitas com aqueles dois visitantes, com aqueles dois anjos. Só por esse comportamento das pessoas, a gente já consegue perceber que, de fato, a moralidade daquela cidade já não mais existia. Então os anjos se apressam. Ló tenta intermediar aquela situação, Ló chega ao ponto de oferecer as próprias filhas para tentar saciar a sede do pecado daqueles homens, para, podemos dizer assim, não acontecer uma tragédia, uma violação, uma coisa horrível com os homens santos ali, os anjos. Mas os homens não tinham conversa. E aí acontece que os anjos, com o seu poder extraordinário, resolvem a situação e tira Ló e sua família ali, puxado pelos braços, às pressas. Porque aquela situação não podia perdurar mais. Aquela cidade tinha que ter um basta. Porque ela chegou a tão baixa, a uma situação tão terrível, que o juízo de Deus tinha que acontecer. Era urgente, para que não acontecesse como aconteceu com a relação aos dias do dilúvio, que contaminou todo o mundo, todo o globo. E aí acontece exatamente o resgate de Ló e sua família. Infelizmente, a esposa de Ló se perde no percurso, mas Ló e suas duas filhas conseguem ser resgatados. Apenas esses 3 moradores deram ouvidos às advertências. Sabe qual é o ponto interessante disso? É que da mesma forma que esses anjos foram dar a mensagem de advertência e alcançaram ali pelo menos 3 pessoas da cidade, eu e você, dentro do contexto do livro de Apocalipse, também somos identificados como anjos, exatamente ali nas 3 mensagens angélicas. E assim como os anjos foram e retiraram e pediram para que as pessoas se retirassem daquela cidade, e apenas Ló e suas filhas saíram, assim eu e você também iremos proclamar o sai dela, povo meu. Sair da Babilônia. Para quê? Para não se perder com ela. Para não receber o juízo de Deus com ela. Sair da Babilônia é sair da confusão espiritual, da confusão teológica, da confusão moral. Sai dela, povo meu. Eu e você, se Deus quiser muito em breve, seremos esses anjos. E atuaremos da mesma forma que esses 2 anjos atuaram ali em meio a Sodoma e Gomorra. Tá certo? Vamos para o próximo ponto. Diz assim, enquanto a advertência final era proclamada, Deus conversava com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer. E ele voluntariamente se sujeitou às perguntas do patriarca. Olha que coisa interessante. Abraão, ele começa ali um diálogo, E Abraão já vai logo dizendo, olha, Senhor, eu sei que eu estou sendo ousado, mas eu gostaria de te perguntar algo muito importante. E é exatamente as próximas palavras que eu separei e traz algo bastante importante para o nosso estudo. Longe de ti fazeres tal coisa.
matar o justo com o ímpio, disse Abraão. O juiz de toda a terra não faria justiça? É como se Abraão tivesse, de certo modo, provocando a Deus. Como se Abraão tivesse meio que lembrando que ele é o justo juiz e que ele não podia ir contra o próprio caráter. A partir dessa afirmação que Abraão faz a respeito do caráter de Deus, Abraão começa a ler a sequência de perguntas sobre o quão misericordioso o justo juiz da terra poderia ser com a terrível cidade de Sodoma e Gomorra. Um ponto interessante sobre essa primeira parte do diálogo entre Abraão e Deus é a parte que ele fala sobre a maneira de Deus tratar o justo com o ímpio. Deus não faz acepção de pessoa, de fato, ele não faz. Mas os resultados do justo e do ímpio serão diferentes. Não porque Deus escolheu destruir um e salvar outros, não. Mas porque eu e você temos a possibilidade, o espaço para rejeitar a misericórdia de Deus. E Deus respeita nosso livre-arbítrio. Se eu e você rejeitarmos a graça que nos é oferecido, com certeza não haverá outra opção a não ser desfrutar do juízo de Deus. Então que a gente possa tomar conhecimento disso, que Deus, ele trata as duas situações de maneira diferente, porque exatamente ele é justo. E por ele ser justo, não tem como agir de maneira diferente. Vamos avançar. O último ponto que eu destaquei do nosso estudo diz assim: Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas também examinando o caráter de Deus. Da mesma forma, antes que venha o fim, Deus abrirá os livros dos céus, permitindo-nos investigar as evidências antes que ele faça descer fogo sobre a terra. Você há de confirmar comigo que após a volta de Jesus, eu e você passaremos um período de 1000 anos ali no céu. E talvez você não saiba o que nós estaremos fazendo durante esse período. Então eu vou aproveitar a ocasião para te esclarecer. Durante 1000 anos, o Senhor vai permitir que eu e você não apenas tire todas as dúvidas que nós tivermos, seja as dúvidas teológicas, seja dúvidas existenciais, qualquer dúvida vai ser sanado, vai ser respondido, vai ser esclarecido. Como ele também vai permitir que eu e você tenhamos acesso a todos os registros, demonstrando total transparência do seu juízo. Esse momento, ele é muito importante, porque da mesma forma que ele fez com Abraão, o patriarca Abraão, ele também fará comigo, com você. E depois que terminar os 1000 anos, não restará nenhuma sombra de dúvida. É tanto que quando nós estivermos voltando, que os ímpios ressuscitarem, todos irão declarar que Deus é justo. E naquele momento, aqueles que se agarraram ao pecado, que amaram mais o pecado do que a Deus, irão ter o seu destino final e eterno, a sua destruição completa, juntamente com Satanás e seus anjos, que deveriam ser os únicos a passarem por essa experiência. Bom, o estudo de hoje foi maravilhoso. Chegamos ao fim de mais um estudo, tratando do tema, o juiz de toda a terra. E esse juiz, ele não é apenas justo, mas ele está pronto para fazer justiça com todos aqueles que amarem a sua causa, que amarem o seu reino, que
e amarem a Ele. Que nós possamos nos apegar cada dia mais, andando nos seus passos, sendo homens e mulheres justos aqui na terra, para que em breve o nosso Deus venha reclamar justiça por cada um de nós. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal, que você retorne aqui no próximo encontro, no próximo estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.